Muito boa tarde, este é o programa Eclésia. Volta a estar consigo num dia em que contamos também com a presença de Dom Manuel Clemente e a sua rubrica O Passado do Presente será dentro de instantes. Para já, outros temas da atualidade. A conjugação entre o silêncio e a palavra oferece independência e rigor à informação. É por isso necessário encontrar um equilíbrio entre o ritmo noticioso e o silêncio para preservar o rigor jornalístico. Foi esta uma das conclusões da análise à mensagem de Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a Igreja Católica vai celebrar no dia 20 de maio. O ambiente envolvente do Mosteiro de Santa Maria das Monjas Dominicanas deu o mote para a reflexão sobre o tema Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização, título da mensagem de Bento XVI para a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma mensagem que sublinha a importância do silêncio para discernir o que é importante daquilo que é inútil ou acessório na informação. Esse é o apelo que a mensagem faz, que os comunicadores saibam cultivar esse silêncio para assim facilitar também o trabalho dos leitores ou dos espectadores, de tal modo que essa invasão de sons, imagens e palavras não seja a catadupa que diz, mas vá já refletida na medida do possível, ainda que compreende-se que as exigências profissionais da pressa, das manchetes, das primeiras páginas, às vezes obrigará a correr, mas a mensagem visa exatamente isto, que a correria não nos leve a pensar, ou não nos leve a pensar que não faz falta pensar. Faz falta pensar, faz falta refletir e para que isso seja uma realidade, o silêncio é imprescindível. Nesta apresentação, que reuniu cerca de 50 jornalistas, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais convidou os presentes a debater como fazer hoje, no barulho das notícias, a verdadeira novidade. Um debate com duas faces distintas, um jornalista e uma religiosa da clausura do Mosteiro das Clarissas de São José. Fazer essa ponte, o Dr. Henrique Monteiro, uma pessoa habituada a perguntar, habituada a escrever, habituada a falar, e há que perguntar-lhe. Há gente hoje que tem medo do silêncio. Inclusive, por exemplo, há demasiada gente a colocar pensamentos íntimos na internet, com vontade de dizer, mesmo quando depois aquilo leva 1, 2 ou 3 likes ou não leva like nenhum, mas as pessoas parece que têm medo do silêncio. E a irmã Maria Albertina, para lhe perguntar, ou para que ela nos explique, se o silêncio não é, no fundo, a sua forma profunda de falar. Dois mundos distantes, mas que podem aprender muito um com o outro. Na vida contemplativa há uma vocação que implica o silêncio, para o encontro, para uma comunicação profunda. A palavra é um meio, por excelência, de comunicação do ser humano. Não pode estar fora do nosso âmbito. Na nossa vida comunitária, Mãe Santa Clara tem uma exortação muito simples, falem o necessário em voz submissa, não falem de forma estridente o que é necessário. Para o jornalista, o silêncio, por mais difícil que seja, tem de estar presente na profissão. É essencial para fazer o jornalista pensar e para se fazer compreender corretamente. O que é importante é nós interrogarmos até ao fim sobre aquilo que nos dizem. Eu dei ali vários exemplos, alguns do lado da ciência, outros do lado da biologia. E se nós apenas repetirmos tudo acriticamente, se nunca interrogarmos também o próprio conhecimento ou as próprias informações que nós estamos a disseminar, e isso teremos que o fazer connosco próprios, ir até ao fim das coisas, tentar ir até ao fim das coisas, e depois também com a ajuda de especialistas e tudo isso, nunca conseguiremos dar uma boa informação e não conseguimos hierarquizar o valor da própria informação. O silêncio serve para discernimento. Certo. A experiência do silêncio oferece assim uma independência de critérios e um relacionamento mais humano e humanizante no exercício da profissão. Acho a mensagem do Papa belíssimo, num acerto impressionante, e o silêncio é precisamente o equilíbrio da palavra. Não é entre a palavra, eu diria que o silêncio mantido, procurado, cultivado, seria o equilíbrio da palavra. E quando falo de silêncio, não quer dizer que a pessoa esteja, mas a pessoa ter capacidade de fazer silêncio de vez em quando, de ponderar, como diz Lucas, a respeito da mãe, ponderava as coisas no seu coração. Este ser capaz de olhar as coisas e de as ponderar.
A celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais foi a única do género a ser instituída pelo Concílio Vaticano II. São 16 cruzes ornamentadas com flores naturais que estão na posse de 16 famílias. A Festa das Cruzes, em Cerzedelo, é uma tradição bem enraizada na religiosidade desta gente do concelho de Guimarães. Uma devoção à cruz gloriosa da ressurreição, vivida em pleno tempo pascal. Cristo ressuscitou, vencedor da morte. A celebração da Via Lucis é o culminar da Festa das Cruzes na paróquia de Santa Cristina de Cerzedelo. São vários dias de festividade em redor de 16 cruzes ornamentadas com flores naturais e que pertencem a 16 famílias. Já tenho pelo menos 27, 28 anos e continuo a ter, que Deus me dê a saúde para continuar até um dia. E depois a minha filha irá tomar conta dela, que só tenho uma, irá tomar conta da Santa Cruz. A origem desta tradição perde-se no tempo. Nenhuma das famílias, das 16 famílias, sabe quando isto começou. Algumas já não sabem dizer há quantos anos tem a cruz na família. Na minha casa estará há mais de 3 décadas, na minha família. Ainda está na casa paterna, na casa materna, que é a minha mãe, hoje a chefe da família. Um dia poderá ir para o filho mais velho, que é essa a tradição. Mas quando começou a Festa das Cruzes, nenhum de nós sabe, e falar das nossas origens é sempre um bocadinho difícil. De geração em geração, de família em família, a Festa das Cruzes foi chegando aos nossos dias. Por detrás destas obras de arte coloridas está o trabalho de muitas mãos. No dia anterior, cada família tem várias mordomas para assear a cruz, ou seja, para ornamentar a cruz. Eu tenho 8 mordomas a assear a Santa Cruz. São 6 senhoras, tenho uma com 87 anos. Desde novinha sempre asseou a Santa Cruz. E tenho com 40, 50... e 2 meninas, uma talvez com 10 anos e outra com 14. Que também... Várias gerações, não é? Sim, várias gerações e várias famílias que vêm ajudar a assear, porque eu quero meninas pequeninas, novinhas, que é para amanhã acabar, nós que temos mais idade, e ter outras meninas a continuar a assear para que não perca a tradição da nossa terra. Uma base de centeio funciona como cola, onde aderem as flores e as pétalas que formam os motivos, maioritariamente litúrgicos. Farinha centeia, que a gente faz eu não, as mordomas, faz uma massa com farinha centeia, e essa farinha depois elas enchem os moldes que tem a Santa Cruz e depois espetam as pétalas todas para que colam com a farinha. De centeia, não pode ser outra coisa. É preciso muito carinho. A gente tem de pôr as flores todas prontinhas na véspera, e depois todas colocadinhas com calma, com massa, debaixo pôr uma massa para elas ficarem sólidas. É muito bonito, o meu pai tinha muito orgulho nisto, e para ele era um dia de festa muito, muito grande. É uma tradição de devoção à gloriosa cruz da ressurreição, uma cruz que passa da morte para a vida. A cruz sofrida dá lugar à cruz florida. Nós poderíamos, se calhar, dar um saltinho atrás ao que é o domingo de Páscoa no Minho. A entrada da cruz florida também nas casas. Nós encontramos aqui a cruz florida. Nós não estamos agarrados ao Cristo. Eu dizia, por exemplo, na homilia também, que nós olhamos para a cruz e às vezes ficamos na cruz da Sexta-feira Santa. Nós encontramos a cruz também do Domingo de Páscoa, e nós encontramos aqui a cruz com esta dimensão pascal, a cruz florida, a cruz que aponta para além daquilo que é a morte. Aqui nós encontramos a cruz vitoriosa. As novas gerações estão empenhadas em seguir os passos dos seus familiares, e este ano a Festa das Cruzes contou com inovações. Ao lado da cruz que tem feito história na família, já apareceram pequenas cruzes dos membros mais novos.
Isto começa pela brincadeira das miúdas que estão a bem-nos a assear, e então o meu pai achou por bem fazer-lhes uma pequenina. Este ano elas envolveram-se, fizeram com as sobras da cruz grande, fizeram uma pequenina. O Sapado autorizou a que trouxessem e elas estão todas satisfeitas. Portanto, isto é uma tradição que passa de geração em geração dentro da família? Sim, no nosso caso sim, ou seja, se a cruz está há 42 anos na família, alguém, ou seja, não sei de que família é que ela veio anteriormente, mas sei que nessa altura a minha avó ficou encarregue de ficar com a cruz, ficou na família, a minha avó faleceu, ficou o meu avô e depois ficou a minha mãe. Portanto, a gente imagina que vai sucedendo, que se calhar uma próxima serei eu e depois, sei lá, as minhas filhas. No final das festividades é desfeita a ornamentação da cruz e esta é religiosamente guardada. Para o ano, esteja onde estiver, a família regressa a Cerzedelo para voltar a assear a cruz gloriosa da ressurreição. E neste dia voltamos a olhar as origens da União Europeia e as intuições dos seus fundadores. É a rubrica O Passado do Presente, com Dom Manuel Clemente numa conversa com o jornalista Paulo Rocha. Olhamos a história da Europa a partir da história dos seus fundadores e, como sempre, com Dom Manuel Clemente, cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco, para olharmos, de facto, esta história que, aliás, começámos na última semana a ver de um dos fundadores da Europa, Robert Schuman, exatamente, pelo lado da França, mas pelo lado da Europa toda também, como ele a protagonizou e de que maneira. Antes de mais, boa tarde a todos os nossos telespectadores que vão continuando connosco este percurso evocativo das origens da Europa, e nós vimos que Robert Schuman, falamos dele hoje, teve um papel essencial, porque foi ele que, como governante francês, propôs e conseguiu levar por diante essa exploração comum dos recursos básicos para a reconstrução europeia, no caso o carvão e o aço. Vimos como ele depois prosseguiu nesta senda, como ele está ligado à causa europeia até falecer nos anos 60. Não conseguiu tudo aquilo que pretendia, não conseguiu, por exemplo, levar por diante uma organização comum de defesa. Aí teve que se confrontar e perdeu, quer com os nacionalistas à de Gaulle, né, quer com os comunistas franceses, mas a União Europeia, a Comunidade do Carvão e do Aço, tudo isso que ele imaginou e concretizou, até com a ajuda de Jean Monnet, como vimos, isso é, sem dúvida nenhuma, um enorme crédito fundacional para Robert Schuman. Mas, como também tínhamos visto no último programa, ele, pouco antes de falecer, tinha concluído uma obra, uma reflexão sobre a Europa, que se chama exatamente assim, Pour l'Europe. E é dessa obra que eu penso, Paulo, para ler alguns trechos, porque nos dão o pensamento profundo, o ideário basilar de Robert Schuman. O fracionamento da Europa tornou-se um absurdo anacronismo. Não temos a pretensão de corrigir a história, nem de inventar uma geografia nacionalizada e programada. O que queremos é tirar às fronteiras a sua rigidez, isto é, a sua intransigente hostilidade. Em vez de serem barreiras que separam, deverão tornar-se linhas de contacto, onde se organizam e se intensificam os intercâmbios materiais e culturais. O cristianismo ensinou a igualdade natural de todos os homens, filhos do mesmo Deus. Deu a conhecer a dignidade do trabalho e a obrigação para todos de se submeterem a ele. Reconheceu a supremacia dos valores interiores, os únicos que nobilitam o homem. A lei universal do amor e da caridade fez de cada homem o nosso próximo. E sobre ela baseiam-se desde então as relações sociais do mundo cristão. A democracia será cristã ou não será democracia? Uma democracia anticristã será uma caricatura que resultará na tirania ou na anarquia. Sem a pretensão de dar uma receita infalível para todos os problemas de ordem prática, onde a oportunidade deve ditar a escolha, a Igreja preocupa-se em ver tutelados os grandes interesses da pessoa humana, a sua liberdade, a sua dignidade, o seu desenvolvimento, e opõe-se a tudo aquilo que possa tornar-se um obstáculo a estes objetivos. Por isso, opõe-se a todos os regimes totalitários, quer sejam de direita ou de esquerda. E quando nós ouvimos trechos destes de fundadores da União Europeia, e fundador por excelência é
efetivamente, Robert Schuman, nós perguntamos como é que ainda se pode pôr em causa as raízes cristãs da Europa e mesmo desta Europa. Não é? Raízes cristãs, antes de mais, em termos de pensamento, em termos de propósito, ou seja, quer Robert Schuman, quer Adenauer, quer De Gasperi, são resistentes, são homens que durante a Segunda Guerra Mundial arriscaram muito a vida nessa resistência ao totalitarismo, no caso ao totalitarismo nazi. E por isso bem entenderam que o cristianismo e a convicção cristã que transportavam lhes dava uma motivação profunda para resistir a qualquer espécie de totalitarismo, e essa motivação profunda era a dignidade da pessoa humana, a sua interioridade. E é nesse sentido que Robert Schuman vai dizer que fora desta perspectiva, no caso cristã, não pode haver uma democracia. Uma democracia sem respeito e sem potenciação dessa densidade pessoal de cada cidadão não é uma verdadeira democracia e facilmente pode cair ou na anarquia ou no totalitarismo. Eles sabiam de que é que falavam. Agora, em Robert Schuman há também esse aspecto importantíssimo de, sendo tão idealista, ser ao mesmo tempo muito concreto. Portanto, ter uma leitura dos acontecimentos e das realidades envolventes muito concreta também, e a partir da experiência. Vejamos, nós temos visto sucederem-se tentativas ideológicas de unificação de grandes espaços, seja na Europa, seja fora da Europa, à volta de uma ideologia, à volta de mais um ismo. Temos tido vários, não é? Maoísmos, nazismos, comunismos, tudo isso são ismos, enfim, com uma densidade maior ou menor na sua negatividade, mas, enfim, ismos. Portanto, são grandes ideologias que querem organizar o mundo, digamos assim, em contraste com o próprio mundo. E querem reformular a sociedade em contraste, em oposição e em desrespeito daquilo que a própria sociedade é. Não é assim em Schuman. Schuman começa logo por dizer, nestes textos que ouvimos, a Europa é uma Europa muito particularizada nas várias nacionalidades que se formaram, isso não está em causa. Porque a Europa, enfim, falando para Portugal, as nossas fronteiras estão definidas desde o século XIII, não é? Portanto, são realidades muito consistentes e uma Europa sem fronteiras, ou seja, sem estas definições particulares que foi tendo, e com toda a legitimidade foi tendo, é impossível. Agora, o que ele propõe é transformar essas fronteiras de fortalezas em contactos. Portanto, fronteiras abertas. Tirar-lhe a hostilidade, é exatamente. Curioso. Portanto, serem fronteiras de partilha e não fronteiras de oposição. E foi isso que ele tentou fazer. E eu creio que, enfim, da herança deste pai fundador da Europa, que é Robert Schuman, o que nós poderemos tirar, porventura, de mais sugestivo para hoje, é esta ideia. Portanto, a Europa é uma Europa de nações, necessariamente é. Hoje, nações muito misturadas. O Robert Schuman, como nós vimos, nasceu no Luxemburgo. Ele é de origem lorena, francesa, mas nasceu no Luxemburgo. E no Luxemburgo, grande parte da população, uma parte considerável da população, mais de 10%, 15% é de origem portuguesa. Portanto, as nacionalidades hoje estão muito misturadas. Em França, há muita gente de origem portuguesa e de outras partes. Não é? Portanto, a Europa não é de nacionalidade estanque, não é de nacionalismo nesse sentido exclusivista. Mas, por isso mesmo, as suas fronteiras hoje, aliás, estão ambulantes, como deambulam os próprios europeus, que levam, enfim, essas definições nacionais consigo e culturais também, têm que conjugar isso. Portanto, dar liquidez a fronteiras que até aí estavam muito maciças e muito negativas daquilo que era diferente. Portanto, esta é que é a grande intuição de Schuman, e eu julgo que nós a temos que trazer para os dias de hoje como uma enorme sugestão para o que havemos de fazer também. E, aliás, não só em relação a povos europeus, mas a muitos outros povos que nos procuram. Portanto, uma Europa que potencia as suas particularidades no sentido de comunhão e não no sentido de divisão e de hostilidade. E esta herança é fundamental da parte de Robert Schuman. Ele lutou por isso até ao fim. Como digo, não conseguiu tudo quanto queria. Ele bem quis que essa comunidade de defesa europeia andasse para a frente. Embateu-se exatamente com esses ismos, quer com o nacionalismo francês, quer com, enfim, o internacionalismo soviético, ou o supranacionalismo soviético, mas até ao fim defendeu isso. E com uma visão profundamente humanista e de coloração cristã, no seu caso. Aliás, dilo mesmo que a democracia ou é cristã... Neste sentido, ou seja, o respeito às pessoas, como o cristianismo induz, necessariamente induz, ao respeito por cada um. Não se tira até a conclusão da prática do próprio fundador do cristianismo, ou então não será democracia porque quer um desígnio qualquer, mas para além das pessoas, independentemente delas e finalmente contra elas. E traz também para este conjunto de direitos e de valores, até, dir-se-ia,
A dignidade do trabalho e a obrigação de todos se submeterem a ele. Porque exatamente trata-se de personalismo e a pessoa manifesta-se a si própria e aos outros pela atividade que se envolve. Não há outra maneira. Portanto, o trabalho não é qualquer coisa de exterior à pessoa. O trabalho é a realização da pessoa. E até nesse sentido, para os nossos contemporâneos europeus de hoje, quando se fala de trabalho ou falta de trabalho, quando se fala de reformas e de idades de reformas, muitas vezes a nossa visão é muito reduzida, porque se trata apenas, enfim, à sobrevivência, que não é pouco. Até posso pôr apenas entre aspas. E é mais do que isso, é a realização da pessoa em qualquer fase da vida. E, portanto, há um trabalho para a vida dita ativa e há uma atividade para a reforma. Até estamos agora na altura enfim, de uma terceira idade ativa, não é? Um ano europeu para que isso aconteça. Porque isso faz parte da pessoa humana. Vimos Robert Schuman, de hoje a 8 dias, veremos Adenauer e o contributo que deu. Continuamos bem. Continuamos bem. E para percorrer precisamente esses 3 pais da União Europeia que apresentamos nesta rubrica O Passado do Presente. Ficamos por aqui. Já sabe que a internet é outra possibilidade para nos ver em agência.eclesia.pt. Aí encontra também os temas da atualidade na Igreja Católica. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.